Bom dia, turma! Tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Na nossa aula de hoje de ciências, vamos falar sobre a organização do corpo humano e o sistema cardiovascular. Mas antes disso, nós vamos aprender um conceito: organização do corpo humano. Os órgãos que compõem o corpo humano se organizam formando sistemas, trabalham realizando tarefas específicas, como o sistema digestório, que realiza a digestão, o transporte de substâncias, a obtenção de oxigênio e a eliminação de substâncias tóxicas. Essas tarefas, no entanto, estão todas interrelacionadas, estão relacionadas, de modo que se uma delas parar, todas as outras também deixam de acontecer. Dentro do nosso corpo acontecem milhares de reações químicas a todo instante. Esses acontecimentos juntos são conhecidos como metabolismo. Esse processo de metabolismo compreende captar energia, manutenção da vida, manter a temperatura do corpo em condições satisfatórias, proporcionar meios para o organismo combater doenças e muito mais. Provavelmente você já ouviu esse termo metabolismo relacionado da seguinte forma: fulano não engorda porque ele tem um metabolismo muito bom. Ou seja, esse metabolismo não é só a ver com essa questão de gasto calórico, mas sim a essa parte de captação de energia e também gasto de energia. Ou seja, o metabolismo ele vai tanto englobando nossa movimentação, o mantimento da nossa temperatura. Tudo isso é dado através desse metabolismo, que é a junção de todos os nossos sistemas funcionando de modo. Nós temos o sistema tegumentar, que é o sistema que compreende a nossa pele, o sistema digestório, que compreende o nosso processo de digestão, que inclui aí boca, o nosso esôfago, o estômago. Nós também vamos ter o nosso sistema circulatório, que compreende a parte do nosso sangue e a parte do sistema cardiovascular, que engloba aí a parte do nosso coração, que é um dos temas que nós vamos estudar na nossa aula de hoje. As reações do metabolismo dentro das células do nosso corpo. Cada uma delas respira, alimenta-se, produz, reduz, como se fosse independente. Por isso disse que a célula é a unidade funcional do organismo. No entanto, ela não é capaz de viver isoladamente por muito tempo. As nossas células, elas trocam substâncias a todo momento. No corpo humano, as que são semelhantes, ou seja, as que são parecidas, elas desempenham as mesmas funções. Por exemplo, as células semelhantes, as células elas se ajuntam e formam tecido. Por exemplo, o nosso tecido muscular, o tecido ósseo, o tecido nervoso. Os tecidos juntos, eles vão formar os órgãos, os quais se agrupam e formam os sistemas. Ou seja, as células juntas elas vão formar os tecidos, juntos elas vão se agrupar e formar os órgãos, e os órgãos vão formar o sistema. As reações com o ambiente é tão forte que o nosso corpo é influenciado por ele. Por exemplo, quando nós estamos em um ambiente bastante frio, nosso corpo reage, nós nos encolhemos para tentar manter o nosso corpo mais aquecido, nos agasalhamos melhor. Se nós observarmos a nossa pele, ela também varia de acordo com o clima. Por exemplo, quando está mais seco, a nossa pele é desse aspecto mais jovial. E quando está mais frio, porque ela acaba ali mudando o seu aspecto.
Agora nós vamos aprender um pouco mais sobre o sistema cardiovascular. Esse nome cardio, ele lembra um dos principais órgãos que fazem parte, que é a parte do coração. Mas antes vamos fazer essa leitura da parte sobre os sistemas do corpo. Podemos citar como a digestão, o cardiovascular, o sistema respiratório, o sistema urinário ou excretor, o sistema locomotor e o sistema nervoso. O sistema compõe o nosso corpo, sais minerais, entre outros, que se movimentam para o interior do nosso organismo de sangue. Ou seja, uma das funções do sangue vai ser transportar esses nutrientes. O sangue ele vai ser como se fosse uma estrada que vai levar aos demais órgãos e demais partes. Ou seja, o nosso sangue ele vai ter a importante função de transportar oxigênio, eliminar substâncias indesejadas, transportar também os nutrientes, assim também como os transportes dos hormônios. Por com o esquema entre o nosso coração, que é o órgão responsável por fazer o bombeamento do sangue, e nós vamos ter os nossos vasos sanguíneos. O sangue não pode circular livremente pelo corpo, assim como a água da sua casa chega às torneiras pelos tubos de plástico em todas as células por meio de tubos vivos, que são conhecidos como vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos vão ser divididos em três. Nós vamos ter as veias, que na imagem aí aparece com essa coloração. Nós vamos ter essa coloração vermelha e nós vamos ter os capilares. As veias, elas vão ser responsáveis por transportar o sangue que ele já foi ali com gás carbônico. O gás carbônico ele vai ser eliminado, ele faz mal para o nosso organismo. E esse sangue ele vai ser rico em gás carbônico devido a uma relação entre o nosso sistema cardiovascular e o nosso sistema respiratório. Por isso ele tem essa coloração. Geralmente você já deve ter ouvido falar, a pessoa tem sangue azul. Essa expressão ela ficou historicamente conhecida de claras. É possível visualizar essas veias devido essas veias ricas em gás carbônico. As já vão ser oxigênio. Essas artérias colorações devido pelo transporte das moléculas de gás oxigênio dentro. Além das minúsculos, além das veias e artérias, nós vamos ter os capilares, que são veias sanguíneas menores. Por exemplo, você já deve ter um corte. Aquele corte ali, ele começa a gente ter a presença de casos sanguíneos. Na imagem A, o sangue percorre o corpo direto sanguíneo maiores com as artérias e as veias. É mais fácil ser visualizado as veias do que uma diferença de tamanho. Os vasos por onde o sangue sai do coração são os vasos que estão. As hemácias, células no sangue responsável
a essa globina que se liga ao gás. O oxigênio e os nutrientes são liberados e transportados pelo sangue para as células. Quando estão passando, os órgãos se especializaram em armazenar nutrientes para os momentos em que foram requisitados. Por exemplo, o nosso fígado, ele armazena os carboidratos, os ossos armazenam como tal, troca materiais com os outros tecidos. Há uma movimentação intensa de substâncias entrando nos ossos e saindo deles, através de nossos vasos sanguíneos. Os minerais mais importantes na formação dos ossos são e, por exemplo, aí no esquema está demonstrando a relação entre a troca de gases do coração e do pulmão. Ele vai estar aí irrigando as veias que vão estar, vão estar sendo irrigadas por gás carbônico e a parte do nosso coração responsável por fazer essa filtragem é o lado direito do coração e o lado esquerdo, como aparece aí na imagem, ele vai estar sendo aí oxigenado pelo pulmão esquerdo. Nesse trabalho de oxigenação e também de oxigenação do nosso sangue, os dois lados. O tio vai colocar para vocês em anexo aqui na plataforma Plural um vídeo com a do nosso coração. Bom, pessoal, com isso eu vou estar encerrando a nossa aula de hoje com essa parte da casa e o tio também vai estar deixando um vídeo sobre essa parte de sistema cardiovascular, funcionamento, um vídeo. Tchau, tchau.